Você sofre mais pensando no problema do que de fato vivendo e resolvendo o problema. E se isso acontecer? E se aquilo outro? E sei lá o quê? O problema de você fazer esse tipo de pergunta pra sua mente é que ela vai criar a pior resposta possível, porque a nossa mente ela é muito criativa. Oi, oi meu amor, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Esse vídeo eu peguei com base coisas que eu parei de fazer e que assim aumentaram a minha produtividade, eram coisas que eu perdia meu tempo fazendo porque não me agregavam em nada. E nem adianta falar, ai, mas você pode descansar fazendo isso. Nem isso me servia, então na verdade era uma coisa que era perda de tempo mesmo. E eu já te convido também a comentar aqui embaixo coisas que você fazia e que perdia seu tempo e agora você percebe o quanto de tempo você perdia fazendo aquilo. A lista aqui tá grande, alguns são polêmicos, então assista até o final pra você entender o meu ponto de vista, a minha linha de raciocínio. Às vezes pode ter uma dessas coisas que te faz bem, eu não sei, e se te faz bem você pode continuar. Preocupar-se excessivamente com pessoas famosas e suas vidas pessoais. Ou cancelamento. Não tenho o Twitter baixado hoje em dia, mas eu lembro que quando eu tinha ele baixado, eu só usava pra ficar sabendo da vida dos outros. Isso há um ano atrás, um ano e meio, eu era dependente do Twitter. Eu já acordava e já tomava meu café da manhã e ficava lá, deixa eu dar uma olhada nos trending topics, deixa eu ver o que tá acontecendo aqui, o que tal pessoa fez, que foi cancelado, sei lá o quê. E tudo bem se eu usasse isso de uma forma produtiva a mim, mas eu percebi que não, aquele hábito ele estava sendo destrutivo pra mim porque eu estava passando mais tempo apontando os defeitos dos outros e cuidando da vida alheia do que de fato olhando pra minha. E aí a gente entra até naquele ponto do tipo assim, cara, se você passa muito tempo falando da vida de outra pessoa, dando pitacos e dando sei lá o que, falando sei lá o que, a sua vida tem que estar muito bem resolvida, né? Sua vida deve estar maravilhosa. A gente sabe que é o oposto disso. E quando eu comecei a focar mais nos meus objetivos, nas minhas metas, eu percebi que eu não tinha mais aquela vontade de querer ficar procurando saber da vida dos outros, porque eu estava tão focada em mim que eu não tinha espaço e tempo e energia pra colocar nisso. Eu seguia Instagram de fofocas e era toda hora um negócio, ai, bomba, e babado, e sei lá o que. E isso me fez muito mal, então é um hábito que eu não tenho mais hoje em dia. Se um dia a gente estiver conversando, tomando um café, não fique falando comigo sobre coisas de famosos, vida de pessoas de famosos, erros que aconteceram, sei lá o que. Eu gosto de conversar coisas mais produtivas e que tenham mais sentido. Por exemplo, o que você ama fazer, quais são seus propósitos, qual é o seu ponto de vista em relação à vida. Teve até um exemplo que eu não me orgulho muito, que aconteceu tem uns 3 meses, que um casal de pessoas que eu acompanhava aqui na internet, eles se separaram. E aí teve um desenrolamento sobre isso e eu comecei a conversar com a minha amiga. Amiga, você viu o que aconteceu e tal? E a gente ficou conversando e falando sobre isso. E eu percebi que eu me senti tão mal. Parece que a minha energia, ela se esvaiu. E de fato eu acho que foi isso que aconteceu, porque eu estava focando na vida alheia. E assim, a gente nunca sabe o que de fato aconteceu. Por mais que hoje a internet traga muita visibilidade e tal, a gente nunca sabe de fato o que aconteceu em certas situações. Eu até conversei com a minha amiga sobre isso. Amiga, essa foi a última vez que a gente conversou de fato sobre esse assunto, porque eu vi que estava me fazendo mal. Ao invés de eu estar lá focando nos meus trabalhos, nas coisas que eu preciso fazer, eu tava pensando, nossa, mas tal cara fez isso com ela, e ela, nananã, sabe? E aí eu dispersava meu foco, um foco que poderia ser útil pra mim, tava alocado em outras coisas. Eu vivia no Twitter pra saber dos maiores acontecimentos em relação à vida de pessoas famosas e isso só me trazia o sentimento de vazio. Era muito engraçado porque por mais que eu consumisse muitos conteúdos da vida de pessoas, no final do dia eu sentia que a minha vida estava vazia. Eu olhava pra minha checklist e eu via que eu não tinha cumprido muitas coisas. Eu passei a maior parte do meu tempo falando da vida dos outros do que de fato vivendo a minha. No final, na hora que você deita a sua cabeça no travesseiro, no momento que é você com você, você percebe o quanto aquilo te fez mal. E eu também me dava a desculpa do seguinte, ah não, mas eu tô acompanhando o Twitter, as maiores notícias, porque eu preciso saber o que tá acontecendo no mundo, né? Preciso estar atualizado em relação à política, economia, sei lá o que. Na verdade, essa era uma desculpa que eu usava pra ficar xeretando mesmo os maiores babados que estavam acontecendo no momento, porque naquela época eu
já tinha assinado um jornal que eu recebo todo dia de manhã no meu e-mail, então eu já lia. Então eu não precisava ficar caçando no Twitter os principais acontecimentos, porque o jornal ia me informar. E ia me informar de uma forma mais produtiva, construtiva e benéfica. Ou seja, era uma desculpa que depois eu percebi. Nossa, isso daqui é meio polêmico e é até legal eu estar aqui na minha estante pra gente falar sobre esse assunto. Leitura de livros ou coisas que mais me atrasam do que de fato me ajudam. Em 2020 eu li cerca de 70 livros e eu te garanto que eu perdi mais tempo do que de fato se eu tivesse investido esse tempo em alguma outra coisa mais construtiva. Eu lia livros que toda hora tinham algum acontecimento e me fazia ficar viciada nisso de ter uma recompensa toda hora. Eu tava até conversando com uma amiga minha esses dias lá no Instagram. Esses dias não, tem uns meses pra trás, que certos livros eles mais te atrasam no seu crescimento do que de fato te ajudam. Eu percebi que eu não estava gostando dos livros que eu lia e tem vídeo de unboxing. Todos esses últimos vídeos de unboxing que eu fiz aqui no canal, 90% dos livros que eu comprei e ganhei, eu doei. Porque eu não estava mais me identificando com o gênero de leitura que eu lia, então eu fiz uma transformação nas minhas leituras. Tanto que agora a minha estante tá a minha cara. Toda vez que eu olho pra ela eu fico feliz porque tem os livros que eu gosto. E eu tinha tantos livros aqui entulhados que não tinham nada a ver com os meus gostos atuais, que eu passava até mal quando eu ia pegar um livro e eu via aquele tanto de livro que eu não tinha lido e que eu nem queria ler, mas na minha cabeça eu tinha que ler porque tava na minha estante e me trazia aquele peso mental. Então eu comecei a ser mais criteriosa nas minhas leituras e também ter um consumo mais consciente, porque eu era uma pessoa meio impulsivinha. Ainda sou, mas eu controlo hoje em dia isso melhor. Então tinha uma promoção no Submarino, na Amazon, eu já tava lá comprando um tanto de livro, comprava 10 livros e tinha mais 10 aqui pra ler, então não faz sentido esse tipo de atitude não faz sentido mais na minha vida ultimamente. Meu carrinho da Amazon, dos livros que eu quero ler, tá cheio. Tem muito livro lá que eu quero comprar que são de marketing, de conteúdos que eu gosto, de desenvolvimento pessoal, tem muitos lá, mas eu só vou comprar quando eu tiver lido a maioria dos meus livros, que eu ainda tenho muitos aqui pra eu ler, e assim eu consigo ter um consumo consciente. Vocês aí que são leitores, que estão assistindo esse vídeo, parem pra refletir sobre isso. Será que você precisa mesmo daquele livro? Eu comprei tantos boxes de livros de fantasia, de sei lá o que, nem li, eu doei tudo também, porque não faz sentido pra mim eu ter um livro parado que eu não vou ler, que eu não tenho vontade. Mas se eu tivesse refletido um pouquinho, será que eu vou ler esse livro mesmo? Quem recomendou ele? Ele é sobre o quê? Às vezes eu comprava livro que eu nem sabia do que era, porque eu achava a capa bonita. Tipo, sabe? Todos os livros que eu leio hoje em dia, eu leio por quê? Ou porque o conteúdo é sobre algo que eu acho interessante, ou é porque uma pessoa que me inspira me recomendou, ou é porque algum colega, algum amigo meu me recomendou e falou que é bom, ou é porque eu vi em algum vídeo, em alguma aula falando que esse livro é bom e eu vou ler. Se não está em nenhum desses critérios, eu não compro. Passar muito tempo em redes sociais sem propósito ou rolando infinitamente o feed. Eu já fui a pessoa mais procrastinadora do mundo, você já sabe disso. Você também já sabe, provavelmente, daquela história das 100 séries. Se você não sabe, maratona os vídeos aqui do canal que uma hora você descobre. Mas eu passava cerca de 10 horas por dia no celular. E eu me dava a desculpa seguinte: ah não, mas eu passo muito tempo no celular porque eu trabalho com isso. Ah eu tenho que ficar postando stories, sei lá o que. Mentira, sabe por quê? Porque hoje em dia, eu vou até te mostrar pra comprovar. A minha média antes era 7, 8, 9 horas por dia. E essa agora é a minha média, 2 horas e 37 minutos por dia. Eu ainda quero diminuir mais um pouco, mas isso é uma baita conquista pra mim. Teve época que eu segui o quê? 300 pessoas. Eu tô tirando cada vez mais pessoas que eu sigo no meu Instagram, porque eu quero deixar realmente pessoas que eu gosto de consumir o conteúdo, que produzam conteúdo e que tenham sentido com o que eu quero alcançar, sabe? Será que o conteúdo dessa pessoa realmente me agrega? Os stories também que eu assisto no Instagram não são de todas as pessoas, dessas 97 que eu sigo. Eu devo ter no máximo 10 pessoas que eu assisto os stories, porque são stories de pessoas que realmente... são stories de pessoas que eu realmente sinto que irão me agregar alguma coisa. Isso é maravilhoso, porque agora eu assisto os stories e consumo o conteúdo no Instagram, tanto no YouTube também, de uma forma estratégica a mim. Então assim que eu acordo, eu tô tomando meu café da manhã, assim que eu termino de tomar, eu entro no meu Instagram, dou uma olhada nos stories das pessoas que eu acompanho, que eu admiro, me sinto inspirada pelos conteúdos que eles postam, pelo que eles estão fazendo,
e continuo a minha rotina. E aí à tarde eu faço isso de novo, antes de dormir eu dou uma olhada também. E eu sinto que tá sendo tão maravilhoso. E o mais legal também é que, como eu tenho poucos stories desativados, chega uma hora que eu não tenho mais story pra assistir. Então eu não ficava igual antes pulando de story pra story, pra story, pra story. Então faça essa limpa nas suas redes sociais, caso você queira que elas te agreguem algo. Isso é até bom, porque às vezes eu tô numa pausa do meu estudo, da minha leitura, e aí eu pego meu celular, eu entro na rede social e tá lá um conteúdo de neurociência, tá lá um conteúdo de marketing, de produtividade. E aí o tempo todo eu fico pensando nisso, é maravilhoso. Amizades que te levam para o buraco. Cuidado com quem você anda. Eu sempre presto atenção às pessoas que eu estou me relacionando ou às que eu começo a me relacionar. Sempre atenta aos primeiros contatos para saber sobre os pensamentos que essa pessoa tem, o que ela concorda, o que ela discorda. Você já não escolheu a sua família, então é mais que sua obrigação escolher as pessoas que você anda, conversa, as suas amizades. Antes eu tinha muito isso de ter uma amizade pra cada ocasião. Ah, eu tenho aquela amizade só pra sair, mas ela não tem crenças muito parecidas com as minhas, ela não concorda muito com o que eu falo, mas eu saio com ela porque ela é legalzinha e tal. Não. Hoje em dia não é assim, eu tô bem mais criteriosa. E foi só a partir disso também que eu comecei a ter amizades mais construtivas. Então quando eu tô conversando com uma pessoa, quando eu tô começando a conversar... Não, eu sou muito assim, eu prefiro escutar mais do que falar mais nesse início, porque eu quero saber as convicções daquela pessoa, o que ela pensa. Às vezes eu jogo um verde assim pra colher maduro, sabe? E não deixo eu jogar isso pra ver o que essa pessoa fala sobre isso. E assim a gente vai conhecendo, porque o nosso maior erro quando a gente tem uma amizade, quando a gente tá construindo um relacionamento ou uma amizade com uma pessoa, é ficar afobado e falar só de você e tal. Você tem que ter muito cuidado pra você saber das intenções daquela pessoa também. Então se eu tenho uma amizade hoje em dia, se eu tenho um relacionamento na minha vida, é porque eu sinto que ele agrega pra mim de alguma forma. Porque se não agregasse, não estaria na minha vida. Quando eu era mais nova, eu tinha amizades péssimas, aquelas amizades, entre aspas, que são mais o oposto do que de fato isso. Eram pessoas que faziam piadinhas comigo, não me tratavam tão bem assim, tinha uma aspereza na fala, sabe? Gente, isso mexe demais com a nossa autoestima, a gente tem que ter muito cuidado. Eu lembro que quando eu era mais nova, quando eu estava no... acho que não era nem ensino médio, no ensino fundamental, eu tinha uma vontade de ser muito aceita pelas pessoas. Não sei porquê. E aí eu tinha uma amiga em específico que, cara, eu queria ter a amizade daquela pessoa, mas de alguma forma ela sempre acabava me excluindo, me tratando mal. E eu aguentava, até que eu lembro que chegou um momento que eu cansei e que eu, tipo, eliminei aquelas amizades da minha vida e fui buscar outras e fiz umas outras melhores. E eu só fiz essas melhores porque eu disse não àquelas tóxicas. Como, Mari? Como que você deixou isso acontecer? Eu acho que isso deveria ser critério. Se você na sua amizade, no seu relacionamento, você começa a perceber um mínimo de desrespeito acontecendo, você pode conversar, dialogar com a pessoa, olha, não gostei e tal. Mas se continuar, você tem que ir embora, porque você de fato tem que treinar sua mente pra coisas do tipo, não, eu mereço melhor, eu mereço ter alguém que me trate bem, eu mereço ter amizades boas. Quando eu percebi que de fato tinham pessoas que tinham pensamentos semelhantes aos meus, me trouxe uma felicidade tão grande. E hoje em dia eu sou muito feliz com as minhas amizades. E eu costumo dizer que se você é um amigo meu, você é a pessoa mais feliz do mundo. Eu não queria falar nada não, mas é porque eu vou estar o tempo todo te elogiando, tendo conversas produtivas e construtivas com você. A gente vai estar o tempo todo... enfim. Essa última aqui é muito importante também. Preocupações futuras, que provavelmente não irão acontecer. E se isso acontecer? E se tal pessoa fizer isso? E se nananana? Criava 1000 cenários e dispersava minha energia totalmente. Você sofre mais pensando no problema do que de fato vivendo e resolvendo o problema. E se isso acontecer? E se aquilo outro? E sei lá o quê? O problema de você fazer esse tipo de pergunta pra sua mente é que ela vai criar a pior resposta possível, porque a nossa mente ela é muito criativa. Então hoje em dia eu prefiro usar perguntas mais produtivas. Inclusive uma amiga me ligou aqui agora. Deixa pra você se preocupar com o problema quando ele de fato aparecer. Aí você vai conseguir usar a sua energia de uma forma mais construtiva. Já comenta aqui embaixo uma coisa que você não perde mais o seu tempo, ou uma coisa que você perdia seu tempo e não perde mais, porque eu quero saber, eu tô curiosa. Eu espero que esse vídeo tenha sido de fato produtivo a você e eu te vejo no nosso próximo vídeo, viu? Um beijo e até logo. Tchau, tchau!